Para muitos portugueses, Nuno Gomes não foi apenas um avançado elegante, ele tornou-se um símbolo de uma era. Entre o Benfica, a seleção nacional e os palcos internacionais, a sua imagem mistura charme, eficácia e também rivalidades silenciosas que marcaram profundamente a sua carreira. Atrás dos gols decisivos no Euro 2000, atrás do sorriso tímido que conquistava torcedores, existiam tensões reais com colegas, treinadores e até dirigentes que moldaram o destino do craque. Algumas dessas histórias já vieram à tona. Outras, porém, permaneceram guardadas nas sombras, até agora. Neste vídeo, revelamos os 5 nomes que mais influenciaram negativamente a trajetória de Nuno Gomes, seja através de conflitos diretos, disputas internas ou episódios controversos que mudaram a sua carreira para sempre. Prepare-se! Esta é a face desconhecida de um ícone português. Número 5. Luís Figo. Poucos imaginam que, por trás do respeito mútuo entre dois ícones da geração de ouro, existiu um período de fricção silenciosa. Nuno Gomes e Luís Figo nunca tiveram um conflito público direto, mas os bastidores da seleção revelam tensões subtis, especialmente entre 1999 e 2002, quando ambos disputavam protagonismo num time cheio de estrelas. Naquela época, Figo era o rosto internacional de Portugal, o jogador mais influente, o mais experiente e o mais protegido pela imprensa. Já Nuno Gomes surgia como o novo herói nacional, especialmente após o Euro 2000, onde o seu desempenho fez explodir expectativas. Dentro do balneário, relatos de antigos dirigentes e jornalistas indicam que havia um choque de territórios. Figo concentrava a liderança técnica e política, enquanto Nuno ganhava espaço emocional junto da torcida e de alguns colegas. Em determinados jogos decisivos, sobretudo nas eliminatórias para o Mundial de 2002, surgiram rumores de que Figo pressionava para manter o controle das jogadas ofensivas, dificultando a fluidez entre os atacantes, o que afetava diretamente o estilo de Nuno Gomes, que dependia de movimentos rápidos e passes verticais. Embora ambos negassem qualquer problema, o clima não era totalmente harmonioso. Outro ponto sensível foi a gestão dos egos sob o comando de Antônio Oliveira. Fontes próximas à seleção revelam que, em certas discussões táticas, Figo e Nuno representavam visões diferentes. O primeiro defendia um sistema centrado nos extremos. O segundo pedia maior mobilidade no ataque. As divergências nunca explodiram publicamente, mas criaram uma divisão silenciosa que marcou aquela geração. Com o tempo, ambos amadureceram e superaram as diferenças, mas esse período deixou marcas e influenciou a relação dentro da equipa. Nuno Gomes sempre se manteve discreto, enquanto Figo preservou a postura firme que o caracterizava. Porém, para quem viveu os bastidores, este foi um dos duelos psicológicos mais intensos da seleção portuguesa. Número 4. Zlatko Zahović. Se existe um nome que inevitavelmente surge quando se fala em tensões na seleção portuguesa do início dos anos 2000, esse nome é Zlatko Zahović. O talentoso e explosivo esloveno cruzou o caminho de Nuno Gomes, sobretudo no Benfica, onde ambos partilharam o balneário entre 1996 e 1999. Apesar de brilharem em campo, suas personalidades estavam longe de combinar. Zahović era conhecido por sua franqueza agressiva, temperamento imprevisível e pela convicção de que era sempre o jogador mais importante da equipa. Nuno Gomes, por sua vez, era mais reservado, disciplinado e profundamente leal ao grupo. Os conflitos começaram ainda no primeiro ano. Zahović, que exigia constantemente ser o centro das atenções, não via com bons olhos o protagonismo crescente de Nuno Gomes, especialmente quando o jovem avançado começou a decidir jogos importantes e conquistar o carinho dos adeptos. Houve relatos de discussões acaloradas durante treinos, motivadas sobretudo por críticas de Zahović ao estilo de movimentação de Nuno.
críticas vistas por muitos como puro ciúme. A situação tornou-se mais séria durante a temporada 1998-99, quando o Benfica passava por instabilidade diretiva e financeira. Zahović não escondia o descontentamento e chegou a confrontar colegas e treinadores em momentos de tensão. Fontes internas afirmam que Nuno Gomes, apesar de sempre tentar manter o grupo unido, foi alvo direto de uma das discussões mais duras quando Zahović acusou o avançado português de não assumir responsabilidade em certas partidas decisivas. Vários jogadores confirmaram que o ambiente ficou insustentável. O episódio final aconteceu meses antes da transferência de Zahović para o FC Porto. Após outro desentendimento no balneário, a cúpula encarnada concluiu que manter os dois juntos colocaria em risco a estabilidade da equipa. A saída do esloveno acabou por limpar o ar, permitindo que Nuno Gomes se tornasse uma referência incontestada no Benfica. Até hoje, ambos raramente comentam esse período. Mas quem viveu por dentro garante. Foi uma das rivalidades mais intensas e tóxicas daquela época. Número 3. Fernando Santos. A relação entre Nuno Gomes e Fernando Santos é uma das mais complexas e contraditórias do futebol português. Treinador e jogador cruzaram caminhos no Benfica e, mais tarde, na seleção nacional. Apesar do respeito mútuo, houve períodos marcados por frustração, decisões controversas e uma sensação permanente de que Nuno merecia mais do que recebeu sob o comando de Santos. O primeiro atrito significativo aconteceu no Benfica, 1998-1999. Fernando Santos, recém-chegado do FC Porto, via Nuno Gomes como uma peça importante, mas também como um jogador ainda em formação. Em vários momentos, preferiu utilizá-lo fora da sua posição ideal, ora mais recuado, ora preso na largura, privilegiando esquemas táticos muito rígidos. Isso limitava o rendimento de Nuno e criava desconforto, especialmente porque o avançado já era visto pelos adeptos como a principal referência ofensiva do clube. Mas foi na seleção nacional que as tensões ganharam verdadeira dimensão. Durante o ciclo de 2000 a 2004, Portugal vivia uma mudança geracional, e Nuno Gomes era um símbolo dessa transição. Fernando Santos, então adjunto e posteriormente selecionador, tornou-se uma figura influente na definição de esquemas e escolhas técnicas. Em várias partidas importantes, Nuno foi deixado no banco em detrimento de avançados mais físicos, como Pauleta, o que gerou controvérsia entre especialistas e torcedores. A decisão mais criticada ocorreu na qualificação para o Mundial de 2002. Mesmo após Nuno Gomes ter brilhado no Euro 2000, Santos optou por reduzir o seu protagonismo. Jornalistas da época relataram que o avançado se sentia desvalorizado, acreditando que poderia ter contribuído mais se tivesse liberdade tática semelhante à que recebia no Benfica. Nos bastidores, ambos mantinham cordialidade, mas quem acompanhava os treinos percebia um distanciamento crescente. Nuno Gomes era disciplinado e raramente contestava publicamente, mas a frustração era notória. Para muitos, Fernando Santos nunca soube tirar o melhor do avançado, e essa sensação acompanhou a carreira internacional de Nuno durante anos. Número 2. Antônio Oliveira. Se existe um treinador cuja relação com Nuno Gomes simboliza perfeitamente o choque entre talento e decisões técnicas controversas, esse treinador é Antônio Oliveira. À frente da seleção portuguesa entre 1996 e 2002, Oliveira conviveu com duas versões de Nuno Gomes: a jovem promessa que surgia no Boa Vista e a estrela que explodiu no Euro 2000. E, paradoxalmente, foi também o responsável por alguns dos momentos mais frustrantes da carreira internacional do avançado. O conflito não foi aberto, mas profundo. Antes do Euro 2000, Oliveira via Nuno Gomes como um jogador útil, mas não essencial. O avançado só ganhou espaço real graças ao seu desempenho brilhante nos jogos preparatórios. Porém, mesmo após explodir no torneio, marcando gols decisivos e tornando-se um dos destaques da competição, Oliveira relutava em reconhecê-lo como titular absoluto.
Internamente, alguns membros da equipa técnica relatavam que o selecionador tinha preferência por avançados mais físicos e de presença constante na área, perfil que não correspondia ao estilo móvel e inteligente de Nuno. As tensões intensificaram-se durante a fase de qualificação para o Mundial de 2002. Em partidas importantes, Oliveira surpreendeu ao escolher Pauleta como referência ofensiva, deixando Nuno Gomes no banco em vários momentos. A decisão gerou forte contestação pública, com antigos jogadores e jornalistas afirmando que o selecionador estava a desperdiçar um dos talentos mais decisivos da equipa. Nos bastidores, comentava-se que Nuno se sentia injustiçado, pois o seu rendimento no Benfica mostrava que estava no auge. Outro ponto crítico foi a gestão das emoções do grupo. Antônio Oliveira tinha fama de rígido, por vezes inflexível, e isso contrastava com a personalidade calma e conciliadora de Nuno. Houve relatos de discussões acaloradas em reuniões técnicas, principalmente quando se debatia o esquema de ataque. Nuno acreditava que o sistema precisava de maior mobilidade. Oliveira insistia num modelo mais direto. Apesar das diferenças, ambos mantiveram respeito mútuo. Porém, é inegável que as escolhas de Oliveira influenciaram a trajetória internacional do avançado e deixaram cicatrizes que os adeptos lembram até hoje. Número 1. José Mourinho. Entre todas as figuras que cruzaram o caminho de Nuno Gomes, nenhuma gerou tanta expectativa e tanta frustração silenciosa quanto José Mourinho. O avançado português passou 2 épocas no Benfica, enquanto Mourinho dava os primeiros passos como treinador principal, e muitos acreditavam que essa combinação poderia ter sido extraordinária. Porém, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Estilos incompatíveis, decisões técnicas rígidas e uma quebra de confiança que marcou profundamente o percurso de Nuno. Quando Mourinho assumiu o Benfica em 2000, encontrou um clube em reconstrução e um Nuno Gomes prestes a transferir-se para a Fiorentina. Ainda assim, a curta convivência entre os dois foi marcada por desencontro de visões. Mourinho, exigente e obcecado pelo controle tático, privilegiava atacantes com forte capacidade de pressão defensiva e jogo físico constante. Já Nuno Gomes era um finalizador inteligente, de movimentação leve, que dependia de liberdade para criar espaços. A incompatibilidade ficou evidente logo nos primeiros treinos. Mourinho queria transformar Nuno num avançado combativo. Nuno queria manter o estilo que o tornara referência nacional. Mesmo após a saída para a Fiorentina, as tensões nunca desapareceram completamente. Em 2004, quando Mourinho foi apontado como possível futuro selecionador após o Euro, houve rumores, confirmados por jornalistas próximos à seleção, de que ele não via Nuno Gomes como jogador adequado ao seu modelo tático. A escolha por Pauleta, e mais tarde, por jogadores de perfil físico, reforçaram ainda mais essa percepção. O momento mais marcante ocorreu em 2006, quando Mourinho, já no Chelsea, recusou publicamente a possibilidade de contratar Nuno Gomes, afirmando que precisava de avançados de características diferentes. A declaração repercutiu de forma dura em Portugal e foi interpretada como um sinal claro de que o treinador nunca valorizou o avançado. Nuno, elegante como sempre, evitou polêmicas. Mas quem acompanhava os bastidores sabia que as palavras de Mourinho foram recebidas com amargura. Esta relação, feita de expectativas quebradas e de choques ideológicos, tornou-se o maior fantasma da carreira de Nuno Gomes. O treinador mais influente da sua geração nunca acreditou realmente nele. À medida que estas histórias se acumulam, torna-se evidente que a carreira de Nuno Gomes nunca foi apenas uma linha ascendente de gols e aplausos. Foi também um campo de batalha emocional. O clímax chega quando, já maduro e consolidado como líder silencioso, Nuno percebe que muitos dos obstáculos que enfrentou não vieram de adversários em campo, mas sim de figuras influentes dentro do próprio futebol português.
O verdadeiro twist, porém, surge na reação do avançado. Em vez de alimentar polêmicas, escolheu sempre o caminho da discrição. Enquanto outros protagonizavam conflitos públicos, Nuno preferia responder com profissionalismo e gols. E é justamente aí que a narrativa muda. Todos esses confrontos, rivalidades e tensões acabaram por moldar um jogador ainda mais resiliente. Alguém que brilhou apesar das sombras que o rodeavam. No fim de tudo, a trajetória de Nuno Gomes revela muito mais do que gols decisivos ou momentos icônicos. Mostra a força de um jogador que sempre colocou o coletivo acima do ego. Mesmo cercado por tensões, escolhas injustas e rivalidades silenciosas, ele conseguiu preservar a imagem de um profissional íntegro, amado por torcedores e respeitado por colegas. As sombras que o acompanharam não diminuíram o brilho da sua carreira, apenas evidenciaram o quanto ele teve de lutar para manter-se fiel ao seu estilo e aos seus valores. Hoje, olhando para trás, Nuno Gomes permanece como um símbolo raro. O craque que venceu não só em campo, mas também na dignidade.